Ela não acreditou quando o patrão disse: "Te dou 50 mil reais em dinheiro para você tirar a virgindade do meu filho." Janete se sentiu ofendida, humilhada. Mas, ao mesmo tempo, aquela quantia poderia mudar completamente a sua vida. O dilema era cruel. Precisava do dinheiro, precisava manter o emprego, mas a proposta era absurda. E essa história deu o que falar. O que Janete fez depois, você não vai acreditar. Janete nasceu no interior da Bahia, numa cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e as oportunidades eram escassas. Desde menina, sonhava em mudar de vida. Gostava de se arrumar, tirar fotos improvisadas no quintal de casa e escutava sempre da vizinhança: "Menina, você devia ser modelo." Essas palavras alimentavam um desejo enorme: sair dali e conquistar algo maior. A chance parecia ter surgido quando um homem apareceu em sua cidade se apresentando como agente de modelos. Prometeu contatos em São Paulo, ensaios fotográficos e até a possibilidade de contratos em agências de moda. Ingênua e cheia de esperanças, Janete acreditou. Pegou todas as economias da família, embarcou em um ônibus e partiu rumo à capital. Mas a ilusão desmoronou rápido. O suposto agente desapareceu logo após receber o dinheiro para investir na carreira dela. Sem contatos, sem família, por perto e com pouco dinheiro no bolso, Janete se viu sozinha numa cidade gigantesca e hostil. A promessa de uma vida glamurosa virou uma rotina de sobrevivência. Foi numa pensão barata, onde dividia quarto com mais 3 moças, que soube de uma vaga como empregada doméstica. Não era o que sonhava, mas era o que tinha. E foi assim que acabou trabalhando na mansão de um casal milionário em um bairro nobre de São Paulo. O patrão, seu Augusto, era empresário do setor imobiliário, um homem frio, de fala dura, que parecia enxergar todos à sua volta como peças substituíveis. A esposa, Dona Cláudia, vivia cercada de luxo, mas sua insegurança era evidente. Submissa ao marido, nunca o contrariava. Quando sentia raiva ou frustração, descontava em Janete, exigindo perfeição no serviço. Um copo mal colocado, um lençol com um pequeno amasso. Qualquer detalhe era motivo de críticas. No meio disso tudo estava Ricardo, o filho único do casal. Um adolescente de 16 anos, gordinho, tímido, que passava a maior parte do tempo trancado no quarto, jogando videogame. Não tinha amigos, não gostava de futebol, não participava de festas. O silêncio de Ricardo incomodava Augusto, que queria um filho forte, decidido, como homem deve ser, segundo ele. Essa diferença fazia o pai desconfiar da sexualidade do garoto. Para Augusto, Ricardo era um fracasso em formação. Janete percebia o peso que o menino carregava. Diferente dos pais, Ricardo a tratava com respeito. Sempre educado, sorria timidamente quando a encontrava nos corredores. Às vezes pedia ajuda com algo simples, como consertar o botão de uma camisa ou esquentar comida. Para Janete, aquilo era um sopro de humanidade em meio a uma casa sufocante. Ela suportava os dias difíceis, pensando que de alguma forma estava fazendo o possível para sobreviver. Até que uma noite depois do jantar, seu Augusto a chamou para conversar em seu escritório particular. Janete pensou que fosse mais uma bronca por algum detalhe da limpeza. Mas o que ouviu naquele cômodo luxuoso, fechado e silencioso, foi algo que mudaria completamente sua vida. O patrão fez uma proposta tão absurda que por alguns segundos Janete achou que tinha entendido errado. Mas não. Cada palavra dele era real. O relógio marcava quase 23 horas quando Janete entrou no escritório. A luz amarelada da luminária iluminava a mesa de mogno impecavelmente organizada. O cheiro forte de charuto impregnava o ar. Seu Augusto estava recostado na poltrona, de couro, as mãos entrelaçadas, o olhar frio. "Sente-se, Janete", disse,
apontando para a cadeira diante da mesa. Ela se sentou, o coração acelerado, tentando adivinhar o motivo da convocação. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse medindo cada gesto, cada respiração. Então, com a mesma naturalidade de quem pede um copo d'água, soltou a frase que congelou o sangue dela. Quero lhe oferecer 50 mil reais para dormir com meu filho. Janete arregalou os olhos sem acreditar no que ouvira. Como é que é, doutor? E gaguejou, pensando ter entendido errado. Isso mesmo que você ouviu. Ele se inclinou para a frente. Ricardo já tem 16 anos e continua um garoto, fraco, tímido, isolado. Precisa virar homem. Eu não aceito que meu filho seja motivo de piada na sociedade. Janete sentiu o estômago embrulhar. O silêncio do escritório parecia gritar nos ouvidos dela. Doutor, com todo respeito, o senhor está falando sério? Mas sério impossível, respondeu Augusto, abrindo uma gaveta e tirando um maço de dinheiro. Notas de 100 reais, organizadas em blocos. 50 mil em espécie, dinheiro limpo. É só fazer o que estou pedindo. Ela ficou paralisada. Nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez. Era mais do que ela ganharia em anos como doméstica. Com esse valor, poderia voltar para a Bahia, abrir um salão de beleza com a irmã, ajudar a mãe doente. A vida poderia mudar em um piscar de olhos, mas o preço era altíssimo. Doutor, eu não sou mulher da vida, murmurou, tentando manter a dignidade. Eu sei, disse ele friamente. Justamente por isso escolhi você. Não quero que Ricardo tenha sua primeira experiência com uma dessas mulheres de rua. Quero que seja alguém de confiança. Janete ficou sem palavras. Augusto então estabeleceu as condições, cada palavra soando como uma sentença. Ricardo não poderia saber que o pai havia pago por aquilo. Seria apenas uma vez. O garoto não poderia se apaixonar por ela. E por fim, ela deveria tomar a pílula do dia seguinte, sem discussão. Está tudo claro? Perguntou ele com um tom ameaçador. Janete sentiu as mãos suarem. E se eu recusar? O olhar dele se tornou mais duro, mais gelado. Você perderia o emprego imediatamente. E não pense que conseguiria outra vaga fácil por aí. Minha palavra pesa. A mensagem era clara. Não era apenas uma proposta. Era uma ordem disfarçada de escolha. Janete saiu do escritório com o coração em pedaços. De um lado, a dignidade, a repulsa, a humilhação de ter sido tratada como objeto. Do outro, o dinheiro, a chance de uma vida nova, a oportunidade de se libertar daquela casa sufocante. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou horas olhando para o teto do pequeno quarto de empregada, lembrando do sorriso tímido de Ricardo, da forma educada como ele sempre a tratava. Pensava também na mãe idosa no interior, que precisava de remédios caros, e na irmã que sonhava abrir um negócio. O dilema só aumentava. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem das notas de 100 reais empilhadas sobre a mesa, e dentro de si, a pergunta que a corroía. Será que eu consigo fazer isso? E você? O que faria se estivesse no lugar de Janete? Aceitaria o dinheiro e o peso na consciência ou arriscaria perder tudo para preservar a dignidade? Deixe sua resposta nos comentários. Na manhã seguinte, Janete estava tão abatida que mal conseguiu preparar o café da família. Seus pensamentos giravam como uma tempestade sem fim. Cada vez que lembrava do olhar frio de Augusto oferecendo dinheiro em troca de sua dignidade, seu estômago revirava. Enquanto arrumava a mesa, viu Ricardo descer as escadas de pijama, os olhos ainda sonolentos, abraçado ao videogame portátil. Ele sorriu para ela, um sorriso tímido, quase infantil. Bom dia, Janete, disse com a voz baixa. Bom dia, Ricardo. Dormiu bem? Dormi, respondeu puxando uma cadeira. Você sempre cuida de tudo por aqui. Essas palavras simples a atingiram como uma flecha.
Naquela casa de frieza e ordens, Ricardo era o único que a tratava como ser humano. O coração de Janete se enchia de carinho pelo garoto, e a ideia de aceitar a proposta do pai parecia ainda mais cruel. Durante o dia, Janete tentava trabalhar, mas a mente estava longe. Lavava roupa, mas via as notas de dinheiro empilhadas. Passava pano no chão, mas ouvia a voz de Augusto. Está tudo claro? Ela não sabia o que fazer. Não era mulher da vida, nunca tinha se vendido. Mas estava cansada, cansada das humilhações, da patroa que descontava suas frustrações nela, cansada de viver em um quartinho abafado, sem direito a nada, cansada de ter sonhos e nunca poder alcançá-los. Com 50 mil reais, poderia mudar seu destino. Poderia ajudar a mãe, voltar para a Bahia, abrir o salão com a irmã. Poderia ser livre, mas a que custo? Janete chorou sozinha no banheiro, apoiada na pia. Olhou-se no espelho, os olhos vermelhos, e sussurrou: Meu Deus, o que eu faço? Angústia aumentou quando lembrou do que Augusto havia dito. Se ela recusasse, ele levaria o garoto a uma casa de entretenimento adulto para que perdesse a virgindade à força com uma prostituta qualquer. A imagem do menino, tímido e sensível, sendo jogado em um ambiente assim, a dilacerava. Se eu não fizer, ele vai sofrer ainda mais. Pensou, tentando justificar a ideia, mas outra voz dentro dela gritava: E se eu fizer, nunca vou me perdoar. Era como se estivesse em um beco sem saída. O dinheiro poderia ser a chave para sua liberdade, mas também seria a corrente que aprenderia a culpa pelo resto da vida. Naquela noite, Ricardo bateu na porta da cozinha. Estava com os olhos marejados. Janete, posso falar com você um minuto? Ela se assustou. Claro, menino. O que foi? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo nas próprias mãos, sem coragem de levantar os olhos. Às vezes, eu acho que meu pai me odeia, murmurou. Janete sentiu o coração apertar. Não fala isso, Ricardo. É verdade. Ele vive dizendo que eu sou fraco, que nunca vou ser homem de verdade, que eu decepciono ele. As lágrimas escorreram pelo rosto do garoto. Mas eu não consigo ser quem ele quer. Janete se aproximou e o abraçou. Ele chorou em seus ombros, como se nunca tivesse feito isso na vida. Naquele momento, a proposta indecente voltou à sua mente com mais força do que nunca. Agora, não era apenas sobre dinheiro. Era também sobre proteger Ricardo de uma dor ainda maior. O dilema era cruel. Aceitar e carregar a culpa para sempre. Ou recusar e ver o menino ser ferido de um jeito ainda pior. Ela passou a madrugada em claro, andando de um lado para o outro no quarto de empregada. Cada vez que tentava tomar uma decisão, o coração parecia explodir. E foi ali, no meio daquela agonia, que Janete teve uma ideia arriscada. Uma ideia que poderia mudar tudo. E o que ela planejou, você não vai acreditar. Na manhã seguinte, Janete acordou exausta. Não tinha dormido nenhuma hora inteira. O peso do dilema estava esmagando seus ombros, mas no meio daquela noite, uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia ousada, perigosa, mas que poderia ser a única saída. Enquanto passava o café, ela observava Augusto pela janela da sala, lendo o jornal como sempre, indiferente a todos. Do outro lado, a patroa mexia no celular, ignorando o filho. E Ricardo, sentado à mesa, mastigava devagar, sempre calado. Se eu não fizer nada, esse homem vai destruir a vida do menino. Se eu aceitar, destruo a minha consciência. Foi nesse turbilhão de pensamentos que ela respirou fundo e decidiu. Iria contar tudo para o menino Ricardo. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio, ela bateu discretamente na porta do quarto do garoto. Ricardo, posso entrar? Ele levantou os olhos do videogame e assentiu. Claro, Janete. O que foi? Ela se sentou na beira da cama, o coração disparado. Eu preciso te falar uma coisa.
muito séria. Mas você tem que prometer que não vai contar para ninguém, muito menos para os seus pais. Isso é muito sério mesmo. Ricardo franziu o senho, intrigado. Tá bom, prometo. Janete respirou fundo, fechou os olhos por um instante e disse: seu pai me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para eu ficar com você. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ricardo arregalou os olhos, primeiro confuso, depois horrorizado. Como assim? Perguntou, quase engasgando. Ela explicou tudo, com lágrimas nos olhos. Disse que Augusto havia prometido 10 mil reais. Na verdade foram 50. Mas você vai entender porque ela disse 10. Mas que seria uma vez só, e ninguém poderia saber. Contou que o pai queria que fosse secreto, que não houvesse envolvimento. Ricardo ficou pálido, as mãos tremiam. Meu pai fez isso? Janete assentiu, chorando. Eu não aceitei, Ricardo, mas também não sei o que fazer. Ele disse que, se eu não fizesse, ia te levar para um lugar horrível, uma casa de mulheres. E eu não quero que isso aconteça com você. Ela então arriscou sua ideia. Mas pensei em outra saída. A gente pode fingir que aconteceu. Eu digo para ele que você e eu, que rolou. E a gente divide o dinheiro. Você ficaria com metade. Ricardo ficou em silêncio. Seus olhos encheram de lágrimas. Ele respirava rápido, como se o peito não suportasse a pressão. De repente, chorou como nunca havia chorado na vida. Janete, eu não sou o que meu pai quer que eu seja. Eu não gosto de meninas. Ele soluçava. Eu sou gay. O coração de Janete se apertou. Ela o abraçou, sentindo aquele garoto frágil se desmanchar em lágrimas em seus braços. Ricardo, calma. Você não precisa ter vergonha. Eu nunca consegui contar para ninguém, disse ele, a voz embargada. Tenho medo do meu pai, medo da reação dele. Eu sei que ele me odeia por ser diferente, mas você é a única pessoa que me escuta. Janete chorou junto com ele. E naquele instante entendeu que a decisão não era apenas sobre dinheiro. Era sobre proteger Ricardo, não apenas da crueldade do pai, mas também da solidão e do medo que ele carregava. Eu vou te ajudar, Ricardo, disse firme, acariciando seus cabelos. Não importa o que aconteça, você nunca vai estar sozinho. Ele a olhou, ainda em lágrimas, e pela primeira vez em muito tempo sorriu um sorriso verdadeiro, mesmo com dor. Naquela noite, Janete tomou sua decisão definitiva. Não seria a mulher que Augusto queria que fosse para seu filho, mas também não deixaria que aquele homem destruísse a vida do garoto. Ela estava disposta a arriscar tudo para proteger Ricardo. Na manhã seguinte, Janete já não era a mesma mulher. Aquela conversa com Ricardo tinha mudado tudo. Agora ela sabia que sua missão era maior do que apenas salvar sua consciência. Ela precisava proteger aquele garoto da crueldade do próprio pai. Durante o café, Augusto estava mais impaciente que o normal. Batia a xícara na mesa, bufava e lançava olhares desconfiados para o filho, como se quisesse controlar até os pensamentos do garoto. A esposa, como sempre, fingia que não via nada. Então, Janete, disse Augusto de repente, o tom frio. Você pensou bem na minha proposta? Ela sentiu o coração acelerar, mas respirou fundo e respondeu. Sim, senhor. Eu aceito. Augusto sorriu satisfeito, sem perceber o peso escondido por trás daquelas palavras. Naquele mesmo dia, ele entregou a ela um envelope recheado de dinheiro. 50 mil reais, em notas. O suficiente para mudar sua vida. Mas ao entrar no quarto de Ricardo, ela não pôde segurar as lágrimas. O garoto estava sentado na cama, abraçado ao travesseiro, ainda abalado pela revelação da noite anterior. Ele deu o dinheiro? Perguntou Ricardo com a voz baixa. Janete assentiu. Deu! Mas nós vamos fazer do nosso jeito. Ela então contou que diria ao pai dele que tinha cumprido o acordo e que ninguém jamais precisava saber da verdade. Ricardo
A olhou nos olhos emocionado. Eu não preciso desse dinheiro, Janete, mas quero que você fique bem. Você merece muito mais que isso. Ela sorriu, tentando esconder o choro. Vou usar para voltar para minha terra. Lá, com minha irmã, quero abrir um pequeno salão de beleza. É o meu sonho, Ricardo. Eu não aguento. Mas essa vida aqui, sendo humilhada, o garoto segurou firme as mãos dela. Você é a única pessoa nessa casa que me trata como gente. Eu não sei o que vou fazer sem você. O coração de Janete se partiu. Ela queria levá-lo com ela, tirá-lo daquela prisão, mas sabia que não podia. Você é mais forte do que pensa, disse, acariciando seu rosto. Falta pouco tempo para você completar 18 anos. E quando isso acontecer, você vai poder sair daqui. Vai poder ser quem você é de verdade. Ele chorou, mas pela primeira vez, aquelas lágrimas não eram só de dor. Havia também esperança. Promete que não vai me abandonar? Nunca, garantiu ela. E mais, se você quiser aprender a cortar cabelo, se quiser recomeçar de verdade, pode ir para o interior comigo. Vai ter sempre uma amiga esperando por você lá. Os dois sorriam e Ricardo a abraçou forte, como se não quisesse soltar nunca mais. Naquela noite, Janete arrumou suas poucas malas. Deixou a casa silenciosamente, carregando consigo o envelope de dinheiro e a certeza de que tinha feito o que era certo. Augusto jamais desconfiou da verdade. Pensava que tinha resolvido o problema do filho. Mal sabia que havia perdido, para sempre, a confiança de Ricardo e a presença da única pessoa decente que já havia entrado naquela casa. Os dias se passaram e Janete já estava de volta à Bahia, trabalhando duro ao lado da irmã. Com o dinheiro, montaram juntas um pequeno salão que logo se tornou referência no bairro. E, fiel à sua palavra, ela nunca perdeu o contato com Ricardo. Todos os dias trocavam mensagens, compartilhando segredos, risos e esperança. Ele só repetia uma frase. Faltam 2 anos, Janete. 2 anos e eu vou embora dessa casa. Ela sorria do outro lado da linha, sabendo que, quando esse momento chegasse, aquele menino não estaria mais sozinho. E assim, o destino de 2 vidas se cruzou de forma inesperada, deixando para trás dor, medo e opressão, e construindo um elo inquebrável de amizade e confiança. O que começou com uma proposta indecente, terminou como uma história de coragem, cumplicidade e renascimento. E você? Se fosse a Janete, o que faria no lugar dela? Aceitaria a proposta de Augusto em silêncio ou arriscaria tudo para proteger Ricardo? Deixe sua resposta nos comentários. E se gostou dessa história, se inscreva no canal porque todas as segundas, quartas e sextas temos novas histórias reais e emocionantes por aqui. Até o próximo vídeo.